Olá a todos, eu sou Tânia Meisenbach, também conhecida como Burned Beauty 2018R, e este é o meu vlog diário. Sou uma sobrevivente de queimaduras há 6 anos, quase 6 anos. Em dezembro fui incendiada pelo meu marido, que acredito ser um narcisista. Quero dizer, de acordo com o que dizem os livros e todas as informações que circulam nas redes sociais hoje em dia, e obviamente um sociopata. Ele também é um agressor sexual desde a época da faculdade, e eu não sei se há mais alguma coisa para descobrir sobre ele, se ele cometeu outros crimes ou algo assim. Me preocupo com isso, mas não posso controlar. Se você ainda não se inscreveu, por favor, clique no botão. Aqueles são meus botões de play. Lá atrás, eu atingi 100 mil seguidores há cerca de 10 dias e agora estamos com 125 mil inscritos. Claro, eu estou sendo esquisito. Este não é um canal de culinária, mas meu novo Wolfgang, não, Emerald, meu novo forno Emerald é muito irado. Eu acabei de recebê-lo ontem. Eu não queria que o vlog se transformasse em algo que falasse só sobre ele. Na verdade, eu ainda me sentia irritado, agora não sinto mais raiva. Isso é incrível desde que saí de casa. Quero dizer, eu quero justiça, mas não estou extremamente irritado. Mas eu não queria que o vlog se transformasse em algo sobre ele, porque é isso que ele quer que tudo se transforme. Mas eu quero falar sobre isso porque acho que pode ajudar outra pessoa, sabe? Pra mim, olhando pra trás, tudo fica claro, mas eu espero ajudar a visão de futuro de alguém. Eu não sabia o que era abuso emocional, já tinha ouvido o termo, mas nunca sobre abuso narcisista. E se você tivesse me perguntado o que era um narcisista, eu diria que é alguém que se ama muito, pelo que eu sabia sobre narcisistas, mas na verdade é alguém que se odeia profundamente. E eles te odeiam por você ser o que eles nunca poderão ser e vão por aí causando destruição em todos, em cada caminho por onde passam. E eles frequentemente escolhem pessoas muito realizadas, inteligentes e empáticas. Mas eles descobrem cedo qual é a sua fraqueza, como você cresceu, qual é o seu trauma, qual é a sua história, porque eles vão criar um vínculo com você. Ah, eles também passaram por isso. Mas na verdade eles só estão, sabe, guardando isso para quando quiserem te controlar emocionalmente. Então, sabe, eu sabia o que era abuso físico e eu não teria ficado por perto por causa disso. Ele sabia que eu sabia disso, mas, sabe, eu já tinha dado para ele todas as informações para trabalhar. Sabe, quando você está sendo aberto e honesto e tendo uma conversa de coração para coração, você não acha que está dando munição para eles, mas está. Isso foi algo que precisei superar. Tipo, como assim? Porque olhando pra trás, ele não é nada inteligente, sabe? Eu olho pra isso e ele é como uma criança, um bebê de 50 anos, sabe? Isso é um problema. E ele é alguém que faz o famoso tratamento do silêncio. Se você tentar falar com ele, ele literalmente fica de beiço, com o lábio inferior pra fora. Eu realmente achei que era uma piada e não tinha tempo para lidar com isso. Eu tinha uma vida. Eu estava tentando tocar o negócio que ele vive dizendo que é dele, mas que ele nunca administrou porque estava sempre no bar. Eu estava tentando cuidar da casa e fazendo o meu melhor para cuidar dos meus filhos, que eram simplesmente a minha vida. Olhando para trás, é tipo, uau, sinal de alerta, mas eu não percebi. Ele fazia coisas erradas e quando eu ficava bravo com isso, ele perguntava: por que você está bravo com isso? É passado e podia ter sido tipo 1 hora atrás. Supera, supera. Quero dizer, ele literalmente não tinha noção do fato de que ele é tão problemático e só continuava te menosprezando. Em algum momento você pensa: será que estou exagerando no que acontece? Porque fica cada vez mais irritado, sem ter onde colocar essa raiva. Quando você expressa sua insatisfação, ela é recebida como inválida, você é invalidado por isso. Então, bem ali, eles estão gritando com você, estão dizendo que tem algo errado com você. Eles vão dizer: ah, você é louco. Ah, sabe, tipo, ah, você precisa de ajuda. Ele literalmente estava tendo um ataque de raiva porque eu tinha um problema com ele e o amigo dele, que agora eu tenho 100% de certeza era namorado dele.
Isso provavelmente é assunto para outro vídeo. Ele era um colega de trabalho, mas eles literalmente passavam cada minuto de cada dia juntos. Eles iam às compras, o cara vestia ele. Como eu não poderia, tipo, aquilo gritava, sabe? Alerta vermelho, o que você está fazendo? Teve uma grande nevasca, e esse cara, ele fez questão de não voltar para casa só para passar a noite com aquele cara, porque era o aniversário dele. Foi uma loucura. Eu tô meio que divagando, mas espero que isso. Se você está ouvindo e está questionando o seu relacionamento, ou questionando o que está acontecendo, ou questionando sua sanidade, você pode tirar algo disso. Porque esse é um homem que era fisicamente muito perigoso e acabou tentando me matar. Mesmo que ele não consiga nem, tipo, ele literalmente não consegue fazer nada direito, sabe? Quero dizer, não tem como que o bom Deus permitisse isso. Sabe? Não tinha como ele deixar isso acontecer. Ah, meus anjos não deixariam isso acontecer. Mas foi muito perigoso. Então, vai de colocar tudo e todos acima de você. Ficar bravo porque a roupa dele não está bem lavada. Vai lá e assiste. Eu estou fazendo tudo. Ele literalmente esperava que eu cuidasse dele, e ele nunca foi um marido de verdade. Então todas essas coisas realmente começam a passar pela sua cabeça. Você tem alguém na sua vida dizendo que você não está fazendo o suficiente, que você não é bom o bastante, mas essa pessoa não faz nada? Sabe, o negócio funcionava porque ah, havia pessoas boas, eu administrava o escritório, tinha alguém comandando a equipe, porque é uma empresa de árvores, havia vendedores que eram muito trabalhadores, mas ele ficava fora, sabe, com o namorado dele no bar o dia todo. E eu digo que raciocinei sobre isso, pensei bastante e tudo ali indicava isso, mas eu não conseguia ver, sabe, não conseguia acreditar. Só, parece que é um. É difícil dizer algumas dessas coisas. É constrangedor, mas eu espero de novo que isso ajude alguém que está passando por algo parecido. Porque se alguém está fazendo o mínimo e fica bravo com você porque você não está fazendo o máximo, eles são no mínimo tóxicos. E essas coisas estão te gritando e berrando de forma velada, te abusando. E é isso que é o abuso emocional, sabe? Ou se alguém está fazendo o mínimo e fica bravo com você porque você não está fazendo o máximo. Eles são tipo tóxicos, no mínimo, e essas coisas estão te gritando e berrando de forma velada, te abusando. Você se arruma todo, fica todo arrumado, e eles não dizem uma palavra sobre como você está. E aí você fica tipo, isso realmente aconteceu, eu me arrumei todo. Nós vamos sair para jantar com um colega de trabalho e a esposa dele. E a esposa do colega se aproxima e ele diz: "Meu Deus, você está tão linda." Quer dizer, não é certo. Ele nunca disse: "Ei, você está bonita." E eu nunca achei que era boa o suficiente. Ele não era gentil. Tive um pneu furado quando ela estava com um namorado que já faleceu e eu não estou. Na época, questionavam ele: "Você está dormindo com o João?" Mas ele nunca respondia mesmo assim. Na época, esse namorado estava por perto e usavam muitas drogas. Ele disse que não usava, mas eu sabia que era um usuário pesado. Por isso ele faleceu pelos danos causados ao corpo. Era realmente um grande usuário de drogas. Eles passavam o dia juntos. Minha Escalade vivia furando o pneu. Tinha alguma coisa errada com ela. Ela ficava parada na garagem. Eu falei: "Você pode trocar meu pneu?" E bem, é melhor você chamar um guincho, né? Eu falei: "Tá bom." E então, ah, acho que foi no mesmo dia ou poucos dias depois que precisei chamar o guincho para tirar meu carro da garagem. O motorista me olhou como se eu fosse ridículo. Então eu disse: "Meu marido não fez isso." Ele só me olhou como se fosse loucura. Dias depois, fomos ao shopping e vimos uma garota trocando pneu no estacionamento. Passamos de carro e depois retornamos. Ah, não, eu tenho que fazer a coisa certa, eu tenho que fazer a coisa certa. É assim que essas pessoas são perturbadas. Elas só fazem a coisa certa em público e, em particular, estão te abusando.
Todas essas coisas são abuso. Isso muda a maneira como você se sente sobre si mesmo. Você fica envergonhado, não quer contar pra ninguém sobre essas coisas, e eu não contei. Você começa a se isolar porque eles são idiotas. Quando você faz qualquer coisa, eles vão arruinar todos os feriados, todas as férias e vão dizer que foi você quem estragou tudo, com a sua resposta, a sua reação à ação deles. Sabe, você sempre estraga tudo quando na verdade foram eles que fizeram algo para estragar. Toda vez que eles mudam a forma como você se sente, eles mudam a forma como você se comunica com as pessoas, eles estão fazendo com que você, isso está fazendo com que você se isole. Porque, sabe, agora eu me sinto muito vulnerável, dizendo essas coisas que ele fez, que eu racionalizei e tentei justificar. Era sempre assim. Bem, ele bebe demais e precisa parar de beber. E quando na verdade, sabe, ele estava bebendo e usando drogas, e eu não uso drogas ilícitas, nunca usei. Eu não fazia ideia de que ele estava fazendo essas coisas e ele fazia isso pelas minhas costas. Por isso ele sumia, desligava o telefone e desaparecia tantas vezes, porque ele precisava viver outra vida com outras mulheres. Quando ele finge ser tão fiel e diz para a família dele, sabe, que ele está lá por mim e que é tão fiel, quero dizer, cada respiração dele é uma mentira. Eu acredito que ele mandou roubar um dos nossos chippers. Ele sumiu por 2 dias seguidos com o celular desligado. Em algum tipo de farra com alguma mulher, provavelmente quero dizer tipo prostituta, porque era só isso que ele conseguiria mesmo. Uma prostituta ou alguém que usava drogas, sabe? Porque ele tinha dinheiro para comprar as drogas. Então, isso tudo eu só percebi depois. Na época, eu não sabia. Sabe, ele sumiu por 2 dias e um dos cortadores de lenha também desapareceu. Nós temos uma empresa de árvores, eles são caros. Acho que ele acreditava que eles tinham seguro porque e eles deveriam ter, mas havia uma falha ou algo assim na apólice e eles não tinham. Então foi roubado. Eu tive que resolver isso, sabe? Porque ele não estava disponível, ninguém conseguia entrar em contato com ele. Ele sempre dizia que era o dono da empresa. Se você perguntar para ele, ele é o dono, mas ele nunca está por perto. Quando, sabe, acontece alguma coisa, aí acaba sendo roubado. E na manhã seguinte ele chega em casa, quero dizer, literalmente de manhã, tipo 7 ou 8 horas, ele está chegando em casa, ou talvez provavelmente depois do horário do check-out, no hotel em que ele estava e mentiu sobre, sabe? Eu localizei o veículo dele e dizia que estava perto, tipo um Comfortine que fica perto do escritório. E ele disse: Não, eu só apaguei na beira da estrada. Quero dizer, só histórias inventadas. Ele simplesmente desmaiou de bêbado na beira da estrada e nenhum policial apareceu. Em Atlanta, Geórgia, sabe? E no fundo você não acredita, mas você precisa acreditar nisso para que faça sentido, para que seja aceitável você ficar. Nesse período, localizei-o. Ele voltou no dia seguinte. A coisa foi roubada. Ele diz que vai procurar, mas provavelmente tinha problemas com outra mulher ou uma prostituta. Acho que uma era fixa, mas só estava lá por causa das drogas. E agora eu sei disso, sabe por quê? Na minha cabeça, agora eu consigo ver isso, sabe? E na verdade eu só comecei a perceber isso nos últimos dias. Mas ele pensa que precisa sair, dirigir e procurar. Na verdade, só vai pra rua usar mais drogas e voltar pra prostituta dele. Ele literalmente me disse que alugou um helicóptero no aeroporto ou no aeroporto local para voar por Atlanta procurando por isso. Tão incrivelmente louco, tão incrivelmente louco. Se você tem alguém na sua vida contando histórias mirabolantes, essa pessoa é tóxica, provavelmente é um narcisista. E eu não sou especialista nisso, não sou um profissional de saúde mental, mas vivi isso por 20 anos. E eu quero que todos saibam que esse tipo de loucura e caos na sua vida não é normal e não vem sem consequências e danos.
porque são pessoas muito instáveis, não sabem como regular as próprias emoções, não têm empatia, nem sabem o que isso significa, ah, porque só pensam em si mesmas. Eles querem ver você fracassar, querem te rebaixar para se sentirem superiores. E ele continuou me pressionando, me pressionando e me pressionando, mas nunca funcionou. E quando ele finalmente conseguiu entrar, o suficiente de uma droga, de um combustível de álcool, em um estado de raiva ou embriaguez, ele me incendiou. Eu corri, Khan. Nós íamos fazer um bife e estávamos perto de uma fogueira. E eu me lembrei dessa parte, sabe? E pensei, ok, bem, talvez tenha sido um acidente. Quer dizer, foi o que ele disse, sem motivo para mentir, certo? Exceto que tudo o que ele já me disse foi uma mentira. Mas eu não conseguia ver isso naquela época. Ah, falar isso é difícil. Eu não vi isso naquela época porque passei todos esses anos acreditando. Ele desmaiou na beira de uma estrada perto do hotel e está voando de helicóptero procurando por um triturador. É mais ou menos do tamanho de um carro. Ah, isso é loucura, é constrangedor, mas no fim das contas ele me perseguiu enquanto eu corria, jogando fluido de isqueiro e depois ele jogou um zipo em mim. Comprei um mês antes, após renovarmos os votos, e ele jogou em mim e me incendiou. Na minha mensagem que eu ainda tenho, sim, de 2018, nunca apague suas mensagens. A gente vinha discutindo há semanas e a gente sempre discutia porque ele sempre criava confusão. Mas ah, estava ficando realmente intenso. Cheguei a pensar que nem queria renovar meus votos antes mesmo de acontecer. Eu pensei, já deu pra mim, estou de saco cheio de você. As crianças já tinham saído ou estavam saindo de casa aquele mês e eu estava cansado dele. Então eu não percebia o quão perigoso isso podia ser porque eu nem sabia que estava sofrendo abuso emocional, certo? Você pode ver minhas mensagens, nossa discussão e ele falando: eu achei que as coisas iam ser diferentes depois que renovamos nossos votos, mesmo ele tendo sumido em Genebra. 2 noites depois que renovamos nossos votos, ele me deixou para ir ao hotel e foi para algum tipo de rave. 2 dias após renovarmos os votos, mas semanas depois ele disse: achei que as coisas seriam diferentes. Insinuando que eu era o problema. Minha reação era o problema. Eu achei que ia ser melhor. Achei que você ia parar de ficar chateada quando eu fizesse coisas horríveis, sabe? E ele realmente quis dizer isso, então a discussão na mensagem vai e volta. E às 17h43 do dia 18 de dezembro, eu enviei minha última mensagem, falando sobre um cara que tinha ligado para ele e que eu sabia que era ah, tipo um viciado. Ele não respondeu porque chegou em casa poucos minutos depois disso e disse: vamos lá fora conversar. Ele sempre queria sentar perto da fogueira, fumar e beber. E às 20h09, ligaram para o 911 dizendo que eu havia sido queimado. A única razão pela qual ele apagou o fogo em mim foi porque eu corri e cheguei ao quintal lateral, onde vai saber se os vizinhos estavam olhando porque eu tinha gritado. Eu me lembro de ter dito para ele ligar para um 911. Eu posso. Essas lembranças são difíceis de falar às vezes, mas eu me lembro dele recuando contra a parede da casa, com os olhos arregalados e assustados. Tipo, o que foi que eu fiz? E eu dizendo pra ele ligar pro 190 porque ele era tão criança que nem conseguia fazer isso. Eu nem sei que dia é hoje. Hoje é 24 de novembro de 2024. E esses são meus pensamentos do dia. Não esqueça de se inscrever se ainda não fez isso. E tem uma série de vídeos onde eu conto toda a história de todo esse caos que é a minha vida.
E se você tem assistido o tempo todo e está se perguntando e você não me conhece, esse pãozinho aqui é um expansor de tecido que em breve, nas próximas semanas, vai virar um retalho de testa. E esse retalho de testa vai eventualmente criar um novo nariz para mim, porque a ponta do meu nariz foi queimada e essa é a única maneira de consertar. Sou abençoado, muito feliz e amo todos vocês. Lembre-se de que, seja o que for que você esteja passando, isso também vai passar.